Olá, eu sou o professor Alexandre Maniçoba de Oliveira, do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão. Agora iremos iniciar a aula de Eletromagnetismo 1, falando sobre ondas eletromagnéticas planas para o curso de Engenharia de Controle e Automação. No vácuo, em cada ponto a densidade volumétrica de carga é nula. Do mesmo modo, a condutividade é zero. Como a condutividade é zero, a densidade de corrente também será, visto que a densidade de corrente é igual ao produto da condutividade pelo campo elétrico. Desse modo, as equações de Maxwell se reduzem a primeira equação, na forma diferencial, baseada na lei circuital de Ampère, fica rotacional do campo de intensidade magnética igual à variação em função do tempo do vetor deslocamento elétrico. A segunda equação, baseada na lei de indução de Faraday-Lenz, diz o seguinte: o rotacional do campo elétrico é igual à diferença da variação do campo magnético em função do tempo. Terceira equação, o divergente do campo magnético é nulo, bem como o divergente do vetor deslocamento elétrico é nulo. Então aqui a gente tem o conjunto 1 de equações. Vamos agora procurar eliminar o campo de intensidade magnética ou o campo elétrico das equações apresentadas anteriormente. Por exemplo, vamos eliminar então o campo de intensidade magnética. Então, para tanto, calcularemos o rotacional de ambos os membros da equação número 1b, que é a equação de indução de Faraday-Lenz. Então, quando a gente faz o rotacional do campo elétrico, sendo igual à diferença do rotacional da variação do campo magnético em função do tempo, ou que é igual a permeabilidade magnética vezes o rotacional da variação do campo de intensidade magnética em função do tempo. Isso quando levamos em consideração o meio. Que pode ainda, nesse caso, ser escrita como o rotacional do campo elétrico vai ser igual à diferença da permeabilidade magnética vezes a variação do rotacional do campo de intensidade magnética em função do tempo. Então, esta corresponde à a primeira equação de Maxwell, Se a gente se basear nela, lembrando que o vetor de deslocamento elétrico equivale ao produto da permissividade elétrica com o campo elétrico. Ao substituirmos, então, nós vamos obter que o rotacional do campo de intensidade magnética é igual à permissividade elétrica vezes a variação do campo elétrico em função do tempo. Dessa forma, fazendo a substituição, nós temos que o rotacional do campo elétrico vai ser igual à diferença da permeabilidade magnética pela variação em função do tempo do produto da permissividade elétrica e a variação do campo elétrico. Como a permissividade elétrica ela é uma constante, ela vem aqui para fora dessa análise diferencial e nós passamos a fazer uma análise diferencial de segunda ordem. Agora nós vamos mostrar que o rotacional do campo elétrico equivale matematicamente ao gradiente do divergente do campo elétrico menos o divergente do gradiente do campo elétrico, também conhecido como Laplaciano do campo elétrico. Então, o rotacional do campo elétrico é dado dessa forma.
quando fazemos o rotacional, né, do resultado do rotacional do campo elétrico, nós vamos obter a seguinte equação. Então, o rotacional do campo elétrico vai ser igual, né, a essa parcela mais essa parcela aqui. A primeira parcela corresponde ao gradiente do divergente do campo elétrico. A segunda parcela corresponde à diferença do Laplaciano do campo elétrico. Mas é de imediato que o divergente do campo elétrico é nulo nessas condições de contorno, visto que a densidade de carga elétrica ela é nula, né? Então, com auxílio então das equações 2 e 3, nós vamos ficar com o Laplaciano do campo elétrico sendo igual ao produto da permeabilidade magnética vezes a permissividade elétrica, vezes uma análise, né, de variação, um diferencial de segunda ordem do campo elétrico em função do tempo. Do mesmo modo, se eliminarmos o campo elétrico, as equações, né, de Maxwell, mais especificamente a segunda equação, né, e a primeira equação, nós vamos concluir que o Laplaciano do campo de intensidade magnética, né, ele vai ter essa assinatura aqui matemática, vai ser igual ao produto da permeabilidade pela permissividade, e nós vamos ter aqui uma análise diferencial de segunda ordem do campo de intensidade magnética. Então, as equações 4 e 5 são chamadas de equações de onda das grandezas elétrica e magnética, respectivamente. Analogamente, podemos obter equações de onda para outros vetores de campo magnético e de deslocamento elétrico. Se as coordenadas cartesianas retangulares, se em coordenadas cartesianas retangulares o campo elétrico for igual, a essa expressão, onde nós temos aí uma análise em x, y, z e no tempo, a equação 4, ela vai nos fornecer esse sistema aqui, esse sistema número 6 de equações, e sabendo, que uma onda harmônica plana transversal propagando-se na direção positiva do eixo y pode ser dada da seguinte forma: x vai ser igual a cosseno de 2π da diferença entre a razão do tempo pelo período e y pelo comprimento de onda, onde o período é representado por t, comprimento de onda por lambda, a representa a amplitude e o x o deslocamento transversal no instante t, em uma posição y. A velocidade de fase, vale a pena salientar, da onda eletromagnética plana se propagando vai ser igual à razão do comprimento de onda pelo período ou igual ao produto do comprimento de onda pela frequência do movimento. Aqui representada pela letra nu. Essa frequência, ela em livros de engenharia, ela pode ser representada também pela letra F. Agora, se quisermos resolver a equação número 4, devemos tentar uma solução do tipo, o campo elétrico vai ser igual ao campo elétrico inicial vezes cosseno de 2π, da diferença, da razão aí do tempo pelo período e de y pelo comprimento de onda. Então, substituindo
9 na equação 4, ou melhor ainda, trabalhando só com a componente x de campo elétrico, lembrando que o campo elétrico não depende nem de x nem de y, o que significa que se trata de uma onda plana. Então, a primeira das equações de Maxwell ficará da seguinte forma: o diferencial de segunda ordem da componente x do campo elétrico em função de y vai ser igual ao produto da permeabilidade magnética pela permissividade elétrica e pelo também a análise de segunda ordem diferencial da componente x do campo elétrico em função do tempo. E a substituição, né, da componente x, isto é, né, E de x, opa, aqui faltou um x, então vamos colocar um x aqui. E de x é igual a E inicial de x cosseno 2t da razão de t pelo período menos y, né, pelo comprimento de onda, que vai dar como resultado que essa expressão será uma solução, né, de a gente tem a razão aqui do quadrado do comprimento de onda pelo quadrado do período, que vai dar o inverso do produto da permeabilidade e a permissividade, que vai dar aproximadamente a velocidade, né, de fase da onda ao quadrado. Ou a gente vai observar que a velocidade de fase da onda vai ser igual ao inverso do quadrado, da raiz quadrada, melhor dizer, né? Então vai ser igual ao inverso da raiz quadrada da permeabilidade vezes a permissividade, que é aproximadamente a velocidade da luz, ou seja, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa que é a velocidade de propagação, né, da onda eletromagnética plana no vácuo. E desse modo, Maxwell foi levado a concluir que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a velocidade da luz e que a propagação da luz é um caso particular da propagação das ondas eletromagnéticas. Então agora nós podemos examinar quais as diferenças relativas dos vetores de campo. Por exemplo, entre o campo elétrico e o campo de intensidade magnética, vamos adotar como solução da equação 5 Laplaciano do campo de intensidade magnética vai ser igual ao produto da permeabilidade pela permissividade pela análise diferencial de segunda ordem do campo de intensidade magnética em função do tempo para o vetor de campo de intensidade magnética, e uma solução do mesmo tipo será adotada para a análise do campo elétrico. Isto é, nós vamos ver que o campo de intensidade magnética vai ser igual ao campo de intensidade magnética inicial vezes cosseno de 2π vezes a diferença da razão do tempo pelo período e y, que é a posição, pelo comprimento de onda. Então vamos calcular agora o rotacional deste campo de intensidade magnética. Então, ao calcularmos esse rotacional, lembrando, né, que a gente vai usar aqui a equação 11, né, ao aplicarmos o rotacional no primeiro membro, a gente tem que aplicar também no segundo membro. Isso vai resultar nessa outra equação aqui, né? E como o campo de intensidade magnética inicial é constante, o rotacional desse campo vai ser nulo. Logo, a gente vai ter que o rotacional do campo de intensidade magnética vai ser igual aqui, deixa eu ver, isso, o produto, né, entre o campo de intensidade magnética inicial e deixa eu ver aqui, o gradiente, isso mesmo, o gradiente do cosseno de 2π vezes a diferença da razão de t pelo período, né,
e y pelo comprimento de onda. Então é fácil ver que as componentes do gradiente nas direções de I e K dão zero, né? Ficando apenas que o rotacional do campo de intensidade magnética vai ser igual, né, a esse produto entre o campo de intensidade magnética inicial e a componente em J, né, de 2π dividido pelo comprimento de onda vezes seno de 2π vezes a diferença entre a razão do tempo pelo período e y pelo comprimento de onda. Então, recordando, né? Ou melhor, recorrendo à equação, a primeira equação de Maxwell, nós vamos ter, né, essa equação número 13, e da relação, né, de 13, nós vemos imediatamente que se a direção de propagação é a direção em y, isto é, em j, a direção, né, por sua vez, do campo de intensidade magnética é a direção que caracteriza a direção de H, e o campo elétrico é perpendicular tanto a H quanto a J. Conclui-se então que em uma onda eletromagnética plana no vácuo, os vetores de campo elétrico e de campo magnético são perpendiculares entre si em qualquer instante. Logo, a gente vê aqui nessa animação como se dá a propagação, né? Observamos que eles são totalmente perpendiculares. A gente observa que a amplitude tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, elas possuem, né, um envelope senoidal, né, essa amplitude, e a propagação ela se dá numa velocidade de fase constante, que nesse caso aqui, como é no vácuo, é a velocidade da luz mesmo, aqui representada pelo vetor c. A gente observa também que os dois planos, o plano vertical aqui representado, né, pelo plano de intensidade magnética, e o plano horizontal aqui representando o plano de campo elétrico, eles são ortogonais entre si. E para finalizar a aula de hoje, nós observamos que a propagação se dá numa frente de onda plana, ou seja, se nós tivermos n, né, propagações em y, todas essas propagações são paralelas ao eixo y. Elas estão sendo geradas de uma fonte diretiva, por exemplo, um projetor laser ou mesmo uma antena diretiva, como de um radar ou de um link, né, de comunicação utilizando uma antena com refletor parabólico, por exemplo, né? E a atividade para vocês validarem a participação na aula de hoje será escrever um resumo de acordo, né, com a norma brasileira 10.719 do capítulo 1 do livro Eletromagnetismo Aplicado, Antena Vivaldi para Imagens Médicas por Microondas, dos autores, né, de Oliveira AM e Justo JF, editora Clube de Autores 2019. Então esse livro já está na biblioteca, tá bom? A gente possui 15 exemplares. E é solicitado que vocês enviem esse resumo para o e-mail amanicoba@ifsp.edu.br com o seguinte assunto: resumo de ELM 5 e o nome do aluno. Vocês vão entregar exclusivamente esse resumo no dia 25 agora, né? E eu estou à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas a respeito da matéria atual ou anterior, né? Vocês têm meu contato, então meu e-mail está aí, meu telefone é o 13 988222124. Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês. Então eu desejo bons estudos, uma ótima aula aí para vocês. E como eu falei, qualquer dúvida,
fique à vontade de me procurar, tanto no e-mail amanicoba@ifsp.edu.br, quanto pelo telefone. Até logo!